Meu nome é Thiago, sou professor de História e vamos iniciar mais uma aula para vocês. Vamos falar da Mesopotâmia. Então, o que significa Mesopotâmia? Significa em terras entre rios, né? É toda essa religião aqui vasta, né? Pegou do Egito, mais ou menos do Iraque. E essa região aí, ela é banhada, né, pelos rios Tigres, Eufrates, o rio Nilo e também tem o rio Jordão, mais ou menos por aqui. Essa região aí, né, os povos dessa região era politeísta, né, porque depois acreditavam em vários deuses. Também aqueles deuses ligados à natureza. A política era uma organização baseada na centralização do poder. Apenas uma pessoa comandava tudo, um imperador, um rei, né? E a economia era baseada na agricultura e no comércio. E esses povos, eles buscavam o quê? Regiões férteis, já que tudo ali era deserto. E precisava de ser próximos aos rios, né, para desenvolver, né, a sua comunidade. A Mesopotâmia, mais ou menos essa região, era uma excelente opção, né, por ter aí água, né, de consumo. Justamente aqui, várias partes delas aqui por serem todas desérticas, né, então aqui era um ótimo lugar para se morar. Porque aí eles poderiam pescar, ter um consumo de água, transporte, né, usar o transporte através de barcos, né, e usar a cheia para que eles pudessem aí plantar, né. Esse aqui foi um ótimo lugar para a agricultura, principalmente nessas regiões aqui próximas. Então era bem disputada essas regiões. E um dos primeiros povos que, né, destacou nessa região foi os sumérios, né. Eles aí destacou com a construção de complexos, sistema de água, né, e rios, né, como canais de irrigação, barragens, diques. Eu tenho um exemplo aqui nos desenhos, né, o que eles faziam. Aqui eles também escreviam também na época, né, usava essa placa de barro aqui com argila para se escrever os dias cotidianos, né, registrar os cotidianos deles, a administração, a economia, a política da época. Então era aí mais ou menos aí, foi um dos primeiros métodos, né, usados por essas civilizações antigas, né, para escrever, para fazer como se diz, registrar algumas coisas, né, deles, o que eles faziam. E os sumérios aí, eles eram excelentes arquitetos, né, construtores, desenvolveram os zigurates, né, que eram esses templos aqui, né, e aqueles templos aí, eles construíam aí, mais ou menos, para armazenagem de produtos agrícolas e também templos religiosos. É bem interessante que é uma forma piramidal, né, bem parecido com outros povos, né, como o Egito. E a gente tinha cidades-estados. Cada cidade tinha a sua administração própria, né, seus próprios deuses. Então cada cidade era responsável, como se fosse um país, né, cada um com sua cultura e assim por vai. Então a gente tem aqui, eu peguei 4 cidades, né, que é Ur, Nippur, Lagesh e Eridu, né, que eram as cidades aí dos sumérios. Aí o que a gente poderia falar mais dos sumérios, né, que eles foram dominados, né, pelos povos semitas ou seminômades, né, que eram os arcádios, né. Eles mais ou menos eles conquistaram aí os arcadianos por volta aí de 1950, dos 2550 até 2300, e foi essa época que eles falam em vários livros, né, falam sobre o que aconteceu desse império, nessa dominação. Foi uma primeira forma de império, né? Quando ele dominou esses povos, eles absorveram a cultura sumérica. E o império foi o primeiro império, já que eles dominou todas aquelas cidades, né, que eram cidades-estados da Suméria, né. Então, como acabou esse grande império, né, foi com diversas invasões estrangeiras, até mesmo internas, né, revoltas internas. E aí durou mais ou menos 2 séculos, né, e acabou desaparecendo por 2100 essa grande civilização. Aí a gente tem aqui os amoritas, né, que chegaram aí na Babilônia aí por volta aí de 1950, né. Esse rei, né,
do rei Hammurabi, foi o rei aí que fundou aí o primeiro Império Babilônico, já que vai ter outros também, né, Império Babilônico, o Novo Babilônia, que a gente vai citar aqui. Hammurabi ele conseguiu unificar todas as regiões e também fazer códigos, né, o código de Hammurabi, né, que era uma punição ao cidadão, aquele olho por olho, dente por dente. É a primeira lei aí que a gente tem aí, primeiras leis que foram aí feitas aí pelo Sargão, né? A primeira lei do mundo, podemos dizer. E essa daí era como se fosse uma ação penal, né? Da civilização, se a pessoa roubar, corta a mão e assim por diante, ou se você matou, tem que morrer. Foi uma das primeiras leis, né? E o declínio dessa civilização deu a invasão de outros povos, né? Os cassitas e os hititas. Os hititas, eles possuíam armas de ferros e cavalos. É bem interessante que essas regiões aqui, elas eram bem disputadas. Então havia vários outros povos que estabeleceram aí. Mas eu só estou falando mais aqui os principais. Aqui a gente tem a Síria, né? Foi um povo aí que eles saíram aí do norte, eles moravam mais ou menos aqui no norte da Mesopotâmia, né? E ele foi formado depois do Império Arcadiano, aquele primeiro império que eu citei aqui. Aí eles foram conhecidos por integrar uma sociedade guerreira, né? Eles eram cruéis e implacáveis, até mesmo castravam aí os seus inimigos. E a sua tecnologia militar foi destacada pelo uso de ferro, cobre, estanho, para entalhar as armas, assim, deixavam as armas mais fortes, né, mais poderosas, né? E no seu auge, eles controlavam praticamente tudo isso aqui. Então aqui essa parte, do Golfo Pérsico, né, até o Mediterrâneo, ainda o Mar Mediterrâneo, né, e aqui até mesmo o Egito. Então foi um povo aí um povo guerreiro, né, que dominou aí, mas foi derrotado também, né, pelos novos babilônicos, né, mas não era mais os amorreus, e sim os caldeus, que eles eram árabes, né? Então eles viveram mais ou menos aqui nessa região aqui, né? Eles viviam e dominou praticamente toda essa região. O pai dele, né? O Nabucodonosor, era o pai de Nabucodonosor. Nabopolassar, ele começou a conquistar, e seu filho, né? Como ele conquistava, ele começou aí em vez de destruir cidades, ele começou aí a fazer cidades. Foi um momento assim bem no auge da Babilônia, porque aí ele recuperou cidades, fez muitas coisas aí nessa região, né? E a sociedade, né? Como havia um rei, né? Que comandava tudo, aí abaixo do rei tinha o nobre, os sacerdotes, os comerciantes, pequenos proprietários e escravos. E além tinha um jardim suspenso na Babilônia, né? Aí construído por eles. E o capital do Império era a Babilônia mesmo, né? Que provavelmente ficava mais ou menos aqui. Bem aqui mais ou menos. Era a sua capital. Era uma cidade construída por muralhas, palácios, santuários, templos. E após a morte de Nabucodonosor, que governou aí por 40 anos, enfraqueceu o império. Aí eles foram dominados pelos persas, pelo comando do rei Ciro. Aí aqui a gente tem outros povos, né, que também fazia parte da povo mesopotâmio. A gente tem aqui Palestina, né, hoje é Israel, Cisjordânia também, essa parte de Cisjordânia, né, que são os palestinos também. Até hoje tem um confronto entre eles. E nós também temos aí os fenícios, que hoje é a Líbia, né? Desculpa, é a Líbia não, Líbano. Líbia é aqui na África. Os fenícios, eles eram o quê? Comerciantes, navegadores. Eles fez o alfabeto, né? Para ter uma comunicação, já que eles eram comerciantes, né? Então, para se comunicar com vários povos, eles tinham que ter
um jeito de se comunicar, né, com esses povos, né? Já os judeus, a gente tem, né, no relato da Bíblia, né, que era o primeiro aí monoteísta, já que todos eram politeístas. Aí vem das descendências de Abraão, Isaac, Jacó, né, Moisés, as 12 tribos. Aí a gente tem juízes, os reis, né? Israel foi governado por juízes e depois por reis, né? Um deles, rei Salomão, o rei Davi. E depois houve a separação. Depois da morte do rei Salomão, houve aí a separação entre norte e sul, né? Norte ficou o reino de Israel e o sul o reino de Judá. Aí a gente teve aí, na época do Império Romano, a diáspora, né? Os romanos aí praticamente saquearam, derrubaram o templo, outras coisas mais. E eles voltaram aí só por volta de 1949. Aí temos aí uma história de Israel que a gente pode contar aí depois. Vamos falar agora dos persas, né? Os persas, eles eram, né, foi responsável, né, pela... Vou mostrar aqui primeiro o que aconteceu com os persas. Persas praticamente era essa região aqui. Então eles juntaram com o Meso, né, também era por aqui dessa região, para dominar, junto com o rei Ciro. Então o Ciro, ele juntou vários povos, juntou com esses povos para conquistar. A Pérsia só era isso aqui. Depois, a conquista de Ciro, ela praticamente dominou praticamente tudo isso aqui, né? Essa parte aqui é laranjada. Depois veio seus filhos, né? Cambises, que dominou o Egito. E depois o seu filho aí, Dario, né? Que dominou essas partes rosadas. E foi aí que eles enfrentaram aí os gregos. Foi o próprio Dario. E depois o Xerxes, né? Dario perdeu a guerra e Xerxes voltou, né? Para conquistá-la. Aí aqui a gente tem uma estrada, né, que eles fizeram, que vem de Susa até o mar Mediterrâneo. E aqui nós temos aqui, né, vamos contar de cada um pouquinho dos reis, né? Então foi o Ciro foi o primeiro rei da Pérsia, responsável pela unificação das tribos, né? Iniciando aí o expansionismo, né, que até mostrei no mapa, né? Teve um vasto império aí, chegou aí na Líbia, né? Colônias gregas, dominou também a Babilônia, os fenícios, Palestina, Síria. Aí já veio o Cambises, né? Primeiro que anexou aí o Egito, né? Dominado. E depois veio aí o Dario, que foi lá tentar dominar o Império Grego. Depois disso, né? Temos aí o declínio, né? Depois de algum tempo, aí por Alexandre o Grande, que a gente vai falar dele aí, a parte da Grécia, e dominou aí os persas. Depois eles passaram aí por domínios de árabes, né? Ele também vai falar sobre o Império Árabe. E também aí e eles eram, como era a cultura deles? Diferentemente, eles não eram politeístas, mas tinham dois tipos. Havia o Ahura Mazda, é difícil soletrar, né? Que era o deus do bem, da luz e do reino espiritual. E Arimã, o deus do mal e das trevas. E esses deuses viviam sempre aí em luta, né, constante. Provavelmente eu vou fazer um vídeo aí sobre mitologia, pegando cada uma delas. A gente fecha aqui, né, esse Império Mesopotâmico. Sempre vou voltar, né, falar sobre eles. Tá aí falando mais, né? Porque sempre a história ela sempre vai mudando, né? Mais outras descobertas, mesmo que assim a gente pensa que a história não muda, mas cada descoberta, né, que a gente vai aí e mostrando aí para vocês aí, começando aí a gente dialogando aí um pouquinho mais para todos nós aprendermos. Aí, muito obrigado, até a próxima. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e se você gostou, deixe um like, se inscreve no canal e ative o sininho e até mais!